Olá, alunos! Eu sou a professora Kétula. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A nossa videoaula de número 2, sobre máquinas elétricas. Essa aula ela foi dividida em duas partes, então hoje nós veremos a parte 2. Vamos lá? Potência e energia elétrica. Bom, pessoal, quando nós utilizamos qualquer tipo de equipamento elétrico, secador, chapinha, liquidificador, sanduicheira, a energia elétrica, ela vai ser convertida em outro tipo de energia, tá? Energia térmica, energia luminosa. Então, a potência elétrica, ela nada mais é do que a transformação da energia elétrica em um outro tipo de energia. Seja ela energia mecânica, como esse ventilador que vocês estão vendo aí agora, ou até mesmo energia térmica, como é o caso dos fornos elétricos. Aí vai ter a atuação do efeito Joule, lembram? Quando a energia elétrica ela é transformada em energia térmica, tá? A gente pode definir a potência elétrica como uma energia dividido pelo tempo de funcionamento daquele equipamento. A sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o watt, representado pela letra W, tá? Então, matematicamente, a gente utiliza essa equação aqui para representar isso. Ó. A potência vai ser igual à energia sobre o tempo, tá? O que seria uma lâmpada potente? Uma lâmpada potente seria uma lâmpada que ilumina bem o ambiente onde você a colocou. Uma lâmpada menos potente ilumina menos. Aqui eu coloquei o exemplo para vocês, essa lâmpada incandescente, né? Quando a gente liga aqui o interruptor, né? A gente ativa esse interruptor, vai haver a passagem da corrente elétrica e essa lâmpada aqui vai acender. Mas, atualmente, essas lâmpadas incandescentes, elas estão sendo substituídas por lâmpadas LED, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas que sejam mais eficientes, mas vou explicar para vocês por quê. Quando a gente liga o interruptor, e a corrente elétrica passa, vai acender a lâmpada, ou seja, vai ter a transformação da energia elétrica em energia luminosa. Só que essas lâmpadas incandescentes, além delas transformarem energia elétrica em energia luminosa, elas também vão transformar a energia elétrica em calor, tá? Então, vai haver aí o efeito Joule. E isso vai fazer com que ela consuma mais energia. Então, por isso que atualmente elas estão sendo substituídas por lâmpadas que sejam mais eficientes energeticamente, ou seja, que consumam menos energia, que elas não façam isso, não aqueçam, né? As unidades que serão utilizadas, né, a partir de agora, vão ser a potência em quilowatts. Então, olha, 1 kW é igual a 1000 watts, tá, pessoal? Lembrem-se disso que lá na frente eu vou falar isso de novo. O tempo vai ser contabilizado em horas, porque aqui a gente vai ver, olha, que a gente vai usar quilowatts por hora, tá? E a gente sabe que uma hora, então, vai ter 3.600 segundos, caso seja necessário converter em algum momento, mas por agora a gente não vai precisar, tá? E a energia em quilowatts-hora, tá? Que inclusive é o que vem na nossa conta de luz aí, quanto que vale 1 kWh, tá? Isso vem tudo especificado, então mais para frente a gente vai ver isso aqui. E 1 kWh, ele vai ser igual a 3.600.000 joules, tá? Vamos lá. A potência elétrica, ela vai depender da tensão, da fonte e da corrente elétrica que se desenvolve no circuito. Então, no caso de equipamentos elétricos, como que a gente vai calcular isso? Olha, a gente vai calcular assim. A potência, ela vai estar relacionada à tensão, tá? E à corrente elétrica. A gente já viu esse I aqui anteriormente, tá? O I não precisa ser só intensidade da corrente elétrica. Se a gente falar corrente elétrica, vai estar correto do mesmo jeito. Eu não sei se vocês se lembram de ter mencionado isso, tá?
Então, assim que a gente vai calcular a potência elétrica aí dos equipamentos elétricos, tá? Ou quando for necessário calcular a corrente elétrica, a gente vai procurar em cima aqui dessa equação. Então, vamos aplicar isso aí para a gente entender melhor como é que funciona? Então, olhem, um aparelho de som de potência 254 watts é ligado na rede elétrica de 127 volts. Qual a corrente elétrica que atravessa o aparelho? Então, parece difícil, mas fiquem tranquilos, não é. Então, primeira coisa, eu vou escrever aqui, ó, a equação, tá? Para eu não me perder. Se está relacionando aqui a potência com a tensão e tudo mais, eu já sei que eu vou utilizar essa equação aqui. Segundo passo é retirar os dados da questão para a gente não se perder, tá? Então, eu já sei que a potência elétrica, a unidade medida é watts, então aqui, ó, 254 watts. Já retirei e já coloquei aqui. A tensão, pessoal, sempre vai ser, a unidade medida dela sempre vai ser volts, lembram disso? Se não lembram, ó, vamos fazer um esforcinho para gravar, tá? Então, ó, a tensão vai ser em volts. E a corrente elétrica? É o que ele pediu para a gente buscar, então é o X da nossa questão. Então, vamos lá. O terceiro passo, eu vou substituir, então, as letras pelos valores aí na equação. Então, aqui era onde estava escrito o pote, né, de potência. Então, coloquei aqui 254 igual a 127 volts, lembram? Vezes a corrente elétrica, que é o que eu ainda não sei. Então, logo, né, a corrente elétrica, passei para cá, tá? Vai ser igual a 254 dividido por 127, porque eu passei ele para lá dividindo, tá, pessoal? Então, 254 dividido para 127 vão dar 2, tá? Só que eu não posso esquecer de colocar a unidade de medida, amperes, né? Então, 2 amperes. Se eu estou falando de corrente elétrica, a unidade de medida tem que ser amperes. A gente vai continuar treinando para fixar bem aí, ó. Então, vamos lá. Em uma residência são instaladas 20 lâmpadas de 100 watts, uma geladeira de 100 watts e um chuveiro de 4.000 watts. Se a tensão é de 110 volts e tudo estiver ligado simultaneamente, qual é a corrente no cabo de alimentação? Ih, professora, lascou-se. Não, fiquem tranquilos. A primeira coisa que a gente faz é extrair os dados da questão para a gente não se confundir. Então, se ele disse que eu tenho 20 lâmpadas de 100 watts, eu tenho que colocar aqui, já faço a multiplicação. Ó, 2.000 watts, então, que já gasta só essas lâmpadas aqui, tá? A geladeira, 600 watts, o chuveiro, 4.000 watts. Escrevi tudo, deu um total de quanto? Quanto de potência? 6.600 watts, tá? Então, isso aqui vai ser a potência, porque se está em watts é a potência, tá, pessoal? Vou ficar repetindo isso para ver se vocês vão assimilando, tá? A tensão, que é representada, então, pela letra U, ele disse que são 110 volts. Então, ele já escreveu aqui, ó. Se a tensão é de 110 volts, opa, estava fácil. Então, eu tirei, coloquei aqui. E agora? E a corrente elétrica? É isso que ele pediu para a gente descobrir, ó, qual é a corrente no cabo de alimentação. Então, é esse o valor que a gente vai buscar aí. Então, agora que eu já tirei todos os dados, já arrumei tudinho para não me confundir, escrevi a equação. O terceiro passo agora vai ser substituir as letras pelos dados extraídos, tá? Então, 6.600 watts da potência vão ser igual a 110 volts vezes, gente, 110 volts é a tensão, tá? Então, a tensão vezes aqui a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica vai ser igual a 6.600 watts dividido por 110 volts. Então, a corrente elétrica vai ser igual a 60, o quê? Amperes, porque é a unidade de medida, então, aí da corrente elétrica,
tá? Amperes. Então, é tranquilo, basta ir fazendo passo a passo, que os cálculos são bem simples, tá? Então, chegamos ao resultado. Então, qual é a corrente no cabo de alimentação? 60 amperes, tá? Agora, nós vamos interpretar uma etiqueta energética. Pessoal, essa etiqueta energética, ela acompanha todos os equipamentos elétricos que nós compramos, tá? E ela indica, tá, o gasto energético deste equipamento. Essa aqui eu tirei do livro de vocês, inclusive essa questão aqui é toda do livro de vocês. Depois vocês podem conferir esse gabarito com as respostas que vocês colocaram lá no livro de vocês, tá? Então, se quiser pegar o livro aí para acompanhar, fiquem bem à vontade, tá? Letra A. A etiqueta energética se refere a que equipamento? Até então, gente, só interpretação de texto. Procurei, está escrito aqui, tá? Se refere a um aquecedor. B. Qual a marca do modelo e o modelo do equipamento? Está escrito aqui em cima, marca Sol do Nordeste, modelo Supermax 5.4. Escrevi aqui, tranquilo até aí. Agora, ó, qual a potência e a tensão nominais do equipamento? E aí a gente vai praticando aquela questão de saber o que significa cada letra daquela, tá? E junto com a unidade de medida. Então, ó, a tensão, a unidade de medida é volts. Então, ali, ó, 220 volts. Então, a tensão, 220 volts. A potência, tá escrito aqui, ó, potência nominal, 5.400 watts, tá? Então, coloquei aqui a potência do equipamento e a tensão. Isso sempre vem nas etiquetas, tá, pessoal? Letra D. Determine a corrente elétrica que passa pelo equipamento utilizando a potência e a tensão nominais. Então, vamos lá. Escrevi aqui a equação, porque se ele está falando aí de potência, de tensão, de corrente, né? A gente sabe que é esta equação aqui. Então, agora é só substituir. Como eu disse para vocês, a gente já vai gravando, então, a unidade de medida e fica fácil da gente substituir os valores. Então, potência elétrica em watts. Então, vim aqui, ó, 5.000 watts, tá? Vão ser igual a tensão, esse equipamento aqui são 220 volts, então coloquei aqui 220 volts vezes a corrente elétrica, que é o que eu quero descobrir. Então, joguei ela para lá. Coloquei o sinal de igual, 5.400, passei dividindo, né? Eu passei o 220 para lá dividindo, pessoal. Então, 5.400 dividido por 220. A corrente elétrica logo será 24,5 amperes, porque corrente elétrica, a unidade de medida tem que ser ampere, tá? Então, bem fácil até aí. Vamos continuar na mesma questão, ó. Continuar interpretando. Letra E. Se a tensão dessa operação aqui fosse 110 volts, qual seria a corrente elétrica? Então, se aqui, ao invés de 220, fosse 110, como que ficaria? Então, a potência igual a tensão vezes corrente elétrica. Vou substituir, hein? 5.400, que é a potência dele, está escrito ali, vai ser igual a 110 volts, porque agora ele perguntou, se fosse? Se fosse, eu queria saber quanto que vai dar. Vezes a corrente elétrica. Então, passei o I de corrente elétrica para lá, coloquei o sinal de igual, o 110 vai passar agora dividindo para cá. Então, 5.400 dividido para 110, a corrente elétrica vai ser 49,09 amperes, tá, pessoal? Não esqueçam de colocar, hein, a unidade de medida. Tranquilo? Bom, letra F. Qual fenômeno está relacionado à transformação da energia elétrica em energia térmica no equipamento? Eu disse para vocês lá no comecinho, né? O efeito Joule. Sempre que tiver relacionando a transformação de energia elétrica em energia térmica, vai ser o efeito Joule. Aquecedor,
chapinha, sanduicheira, forno elétrico, ferro de passar, chuveiro, tudo isso converteu energia elétrica em energia térmica, efeito Joule, tá? Agora vamos ver essa questão da energia elétrica. Aqui no Brasil, o consumo de energia elétrica ele é registrado num medidor que é conhecido como relógio. Então, principalmente quem mora em casa, né, sempre vai ver mais fácil o relógio, mais perto ali, né? Às vezes em prédio fica meio escondidinho, né? E as pessoas que vêm, né, de empresas que fornecem energia elétrica, vêm ali e faz o registro de quanto você consumiu, quantos quilowatts hora você consumiu naquele mês, tá? E faz o registro. Então, ó, a conta de energia, ela é calculada em quilowatts hora, tá? E para sabermos a energia que é consumida por um aparelho, a gente utiliza essa equação aqui, ó, no qual a energia vai ser igual à potência vezes o tempo, justamente o tempo que a gente utilizou aquele equipamento, tá, pessoal? Então, bem simples. Ó, um forno elétrico de potência 4 kW já está aqui convertido, então é mais fácil, né? Que fica ligado durante 2 horas por dia. Também já está na unidade de medida certinha, né? Horas por dia. Consome, então, ó, ele vai mostrar para a gente quanto que consome. Tem a formulazinha, só substituir o valor. Então, eu quero saber a energia que ele consome, vou substituir, ó, quilowatts, porque a gente estava substituindo por watts, mas quilowatts, tá? Vai ser o equivalente aqui, tá? Então, quilowatts, que é a potência, vezes o tempo, tá? Que ele fica ligado. Então, ó, a energia que vai ser consumida vai ser 8 kW de energia por dia, tá? Se ele ficar ligado por 2 horas. E assim sucessivamente. Se fosse por 3 horas, eu ia calcular. Se fosse por 4 horas, se fosse 24 horas que o negócio fica ligado por dia, tá? Outro exemplo para a gente praticar, tá? Um computador, ele tem a potência média de 300 watts, ou seja, 0,3 kW. Ué, professora, como assim? Aqui eu já converti, tá, pessoal? Já está convertido aí para vocês. Por quê? 1 kW é igual a 1000 watts, tá? Então, eu dividi esse 300 por 1000. E aí deu 0,3 kW. Se esse computador ele fica ligado 4 horas por dia, qual será o consumo elétrico? Então, o consumo elétrico aqui representado pela letra E, tá, pessoal? A gente vai calcular agora, ó, em um dia. Se ele ficar ligado aqui 4 horas em um dia, quanto que ele vai consumir aí de energia, tá? Então, ó, vai ser igual a potência vezes o tempo que ele ficou aí ligado, tá? Então, ó, a potência vai ser 0,3 kW vezes as 4 horas que ele ficou ligado. Então, ó, o consumo elétrico vai ser igual a 1,2 kWh, tá? Não pode esquecer de colocar aqui a hora. E agora, se fosse em um mês? Se ele ficasse ligado 4 horas por dia durante um mês, quanto que gastaria? Quanto seria o consumo elétrico? Vamos ver agora. E para a gente fazer isso, você pode calcular direto, se você preferir, ou se você quiser fazer passo a passo, você pode fazer a regrinha de 3, tá? E vai ser bem simples. Então, ó, em um dia ele consome 1,2 kW, em 30 dias, quanto que ele vai consumir? Multipliquei cruzado. 1 vezes x. 30 vezes 1,2 é o que eu coloquei aqui. X vai ser igual a 36 kWh, tá? Não esqueçam que tem que ser kWh. Aqui é a unidade de medida final aqui, tá? Quando vocês resolverem a questão. Porque eu havia falado lá no comecinho que a gente ia precisar dessas unidades de medida aí, tá?
Bom, pessoal, bons estudos. Façam aí os exercícios do livro de vocês. Caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade para me perguntar, ok? Um abraço e até a próxima aula!